E aí, galera, tudo bom? Terceira série do ensino médio, ó, já tá acabando pertinho, ó, meio do ano. Não vamos parar nem desanimar. Essa turma é muito animada, então continua lá o pique, ó, e vamos estudando. Pessoal aqui, ó, morrendo de saudade, daqui a pouquinho, ó, tá faltando um pouco para voltar às aulas. E tudo normal, mas também assim tá muito legal. Tô gostando da participação do pessoal, tá bom? Continua assim, tá? Então, lembrando do trabalho, tá? O trabalho de vídeo que vocês têm que fazer, ó. Eu não tô aqui fazendo um vídeo para vocês, então vocês têm que fazer um vídeo para mim. Não pode esquecer, tá bom? Evoluções da física, tá bom? Então, esse é o tema do trabalho, evoluções da física. Então, nós vamos continuar, nós estudamos o capítulo 4, estaremos hoje entrando no capítulo 5, que é a continuação do capítulo 4, que fala sobre o magnetismo. Lembrando que nós falamos algumas coisas, vou relembrar algumas coisas do capítulo 4, que o magnetismo é uma força o quê? De interação, onde eu tenho o ímã, e o ímã ele é dividido em quantos polos? 2 polos, representado normalmente pelas cores vermelha, a cor vermelha e a cor azul, certo? O polo, normalmente, os polos, um dos polos é chamado de norte e outro é chamado de sul, tá? Lembrando que o ímã ele não pode ser dividido, se ele for dividido, o polo ele não é dividido, então eu sempre tenho essa junção dos dois, que vai ser um dipolo. O dipolo, por que dipolo? Porque são 2 polos, eu tenho o polo norte e o polo sul. Então, se eu dividir o ímã, ele se tornará, essa parte aqui e essa parte, automaticamente vai se tornar um novo ímã. Norte-sul, que não existe monopolo magnético. Legal? Então, e isso se dá através do domínio magnético, que é o que? A interação microscópica que tem na estrutura o quê? Do ímã. Isso aí. Falei também que o ímã ele pode ser permanente, certo? Quando ele tem a propriedade ferromagnética já existente na sua composição, ou ele pode ser um ímã utilizado através da imantação, certo? Então eu posso ter um ímã que não é permanente, que é um ímã temporário. Isso aí. Então eu tenho esses 2 tipos de ímã. Falei também que se eu pegar um prego, guardar junto com o ímã com o tempo, esse prego vai se tornar um ímã, só que não permanente, mas um ímã temporário, certo? Lembraram disso? Então, hoje nós iremos falar sobre campo. O que é um campo? Campo é uma força que você tem próxima da onde ele é gerado, do corpo, que é onde ele é gerado. Nós vamos falar sobre o campo gravitacional, que é uma força que nós já... um campo que nós já falamos, que é o campo que nós temos o quê? Na superfície da Terra, ou a proximidade da Terra, e também no espaço existem algumas teorias que nós vamos falar sobre, mas isso é mais adiante, tá bom? Quando nós iremos falar de física moderna, tá? Então, mas aqui nós iremos nos limitar ao campo gravitacional terrestre. A Terra, ela o quê? Tem a força peso, que aponta para baixo, peso é igual a quê? A mg. Lembra disso? Lá no primeiro ano, e nós estudamos isso daqui também. Então, a força gravitacional da Terra, o campo dele, o que é o campo, professor? Até agora eu não estou entendendo nada do que é o campo. O campo vai ser uma representação dessa força, tá? Como que funciona essa força? Como que é? Como se fosse uma visualização, uma foto, entendeu? Assim, num dizer mais figurado, tá? Então eu tenho aqui que o campo gravitacional, eu tenho a Terra, e o campo gravitacional, ele aponta para o centro da Terra.
tá? Eu tenho terra aqui. Por isso que você não sai voando aí em qualquer lugar. Você não é um super-homem, tá? E porque você tem que o campo gravitacional, tá? E campo magnético. Professor, do campo magnético é o campo gerado pela força magnética norte, sul. Só que aqui ele tem um sentido radial, direção radial, aponta para o centro, certo? Aqui não, aqui ele sempre vai ser assim, ó, vai sair do norte, e as linhas de campo magnético saem do norte, eles saem do norte e entram no sul, sempre assim. Tá? Ó. Chamado de dipolo magnético. E o elétrico, nós já vimos isso. Ele é gerado por uma carga, certo? E quanto mais próximo, maior a força de campo. Quanto mais distante, menor a força de campo, a interação entre os choques. Então, eu tenho aqui, ó, positivo, a carga positiva, ela gera um campo também apontando para fora, tá? Radial também, e o negativo apontando para dentro, que eu posso chamar também de dipolo, porque são duas cargas. Aqui são os polos e aqui são as cargas, tá? Só aqui elétrico, tá? Então, aqui eu vou envolver a parte de carga. Na última aula, nós tivemos essa interação, professora. O campo elétrico é parecido com o campo magnético, existiu essa dúvida e tal. Mas essa dúvida é recorrente. O campo magnético também, da Terra, também foi quando Einstein e outros, Maxwell, também físicos pensavam sobre a relação entre o campo elétrico e o campo magnético, eles também associavam uma coisa parecida à outra. Por isso a dificuldade de encontrar do estudo do magnetismo ou eletromagnetismo. Mais à frente vocês vão ver que a corrente elétrica, ela vai influenciar ou ela tem uma relaçãozinha entre o campo magnético e o campo elétrico, tá bom? Então, isso daqui vai ficar mais um pouquinho à frente. Até então nós vamos nos limitar à questão de linhas de campo magnético, campo magnético, que no norte elas saem e no sul ela vai entrar. No campo elétrico, a carga positiva, ela gera um campo radial, só que apontado para fora. E no campo elétrico também, a carga negativa é da mesma forma, radial, só que apontando para dentro. E na gravidade da Terra, o campo gravitacional aponta para dentro do centro da Terra, também é radial, tá? E nesse capítulo também nós vamos aprender, além de essa simbologia aqui, essa simbologia aqui que eu estou colocando para vocês, é chamada de linha, essa representação é chamada de linhas de campo. Então aqui nós representamos, como aí no seu livro, no capítulo 5, eu tenho todas essas representações da linha de campo gravitacional, linhas de campo magnético e as linhas de campo elétrico, tá bom? E também tenho a parte, não só essa representação de linha de campo, eu tenho a parte do cálculo, de quantizar, de ver calcular quanto que é esse campo elétrico gerado pela carga, tá? Então, o que eu tenho? O campo elétrico, ele é representado pela letra E.
tá? Eu tenho a constante, que é aquela constantezinha que nós estudamos lá no primeiro capítulo de Lei de Coulomb, é a mesma constante. Eu tenho Q, quem é esse Q? É a carga que gera, a carga geradora, a carga que vai gerar o campo elétrico. E D é a distância. Então, o campo elétrico, ele é inversamente proporcional à distância. Então, quanto maior a distância, quanto longe, mais distante, eu vou ter o quê? Um campo mais fraco. Por quê? Vai estar distante. Então, você vai observar que próximo da carga, as linhas de campo, elas vão ser o quê? Maiores. Vê aí no seu livro. E aqui elas vão o quê? Se espalhando. Isso significa que o campo vai enfraquecendo, vai ficando mais fraco, conforme maior a distância. Menor a distância, mais próximo, o campo ele é o quê? Maior. Isso nós iremos fazer alguns cálculos na sala, sem problema nenhum, amanhã, tá bom? Então, amanhã não, né? Porque hoje é quinta. Então, vocês vão estar assistindo na sexta, então hoje ainda. Na sala de aula nós iremos fazer algumas questões sobre campo elétrico, tá? E algumas sobre campo magnético teóricas, tá bom? Algumas questões teóricas. Beijo, tchau, 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 tchau.